Olá meu amigo, minha amiga, eu sou Jefferson do Amor Divino e este é o canal Justificados, onde a gente sempre aprende um pouco mais da Palavra de Deus. Quero conversar com vocês hoje a respeito do seguinte tema: por que Deus hoje em dia não destrói cidades assim como o fez com Sodoma e com Gomorra? Vamos refletir um pouco sobre esse assunto depois da vinheta. Antes de nós entrarmos propriamente no vídeo, eu peço que você já deixe o like no vídeo, verifique sua inscrição e também ative todas as notificações para você não perder nada por aqui. Então hoje nós vamos refletir sobre esse assunto. Por que hoje em dia Deus não destrói cidades como destruiu a de Sodoma e Gomorra? Ou pelo menos aparentemente isso não acontece. Vamos refletir sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Deus ele tem critérios para poder executar juízo. Ele não faz nada de maneira desordenada ou simplesmente porque ficou irado. Deus não é iracundo a ponto de a ira dele ser um sentimento que num momento sem pensar ele vai lá e faz as coisas. Não, ele tem critérios e esses critérios ele segue à risca. Vamos ver que critérios são estes? Então abra sua Bíblia comigo aí em Gênesis, no capítulo 18, e a gente vai ler primeiramente os versículos 20 e 21, onde a gente vê qual é o primeiro critério de Deus para se destruir uma cidade. Ele desce para fazer a visita em Sodoma e Gomorra, antes ele tem uma conversa com Abraão. E qual é o primeiro critério de Deus aqui? A gente vai em Gênesis, versos 20 e 21. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são, de fato, tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Então, qual é o primeiro critério de Deus para determinar se uma cidade deve entrar em juízo ou não? O primeiro critério é a investigação do caso. Primeiro ele investiga o caso. Muitos aí poderão dizer, inclusive pessoas de linha calvinista, por que Deus precisaria descer para investigar se ele sabe de todas as coisas? Deus sabe de todas as coisas, mas ele age desse modo como o texto está descrevendo aqui. Ele faz questão de seguir os processos como se ele não soubesse. Por quê? Não sei. Isso não nos é revelado. Mas ele segue os processos como se ele não soubesse. Assim ocorrerá lá no juízo. Deus sabe de tudo, sabe de todas as coisas, mas ele abrirá livros para verificar se o nome daquelas pessoas ali estão no livro da vida. E aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida é lançado no lago de fogo. Assim está lá no livro de Apocalipse. Então o primeiro critério é a investigação do caso. Deus examina de perto a situação do povo ou cidade para depois ele vir e executar este juízo. Qual é o nosso segundo critério aí que Deus usa para executar esse juízo? O segundo critério é a verificação dos justos naquele local, naquela cidade. Ele verifica se há justos. Vamos ler? Verso 23 em diante. Aproximou-se dele e disse, aqui está falando de Abraão, que se aproximou de Deus e disse: exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade, mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. E aí Abraão começa a diminuir o número ali do exemplo, né? Senhor, se o Senhor achar 45, aí ele vai descendo. E aí aqui no final, Abraão prosseguiu, verso 31. Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: por causa dos 20 não destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fique zerado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10 não a destruirei. Então o segundo critério que Deus usa para saber se uma cidade deve ou não entrar em juízo é se naquela cidade há justos. Se houver justos, ele analisa se aquela cidade deve ser destruída ou não.
Provavelmente, se houver justos, há uma grande possibilidade daquela cidade não ser destruída. Um exemplo que nós temos dessa questão da verificação dos justos é a parábola do trigo e do joio, Mateus 13, 24 a 30. Jesus conta uma parábola onde ele demonstra como ocorre essa questão da separação do trigo e do joio. O trigo e o joio, eles caminham juntos, e então ele diz assim aos anjos que não destruam o joio ainda, mas que deixem que ambos, tanto o trigo quanto o joio, cresçam até a colheita, porque haverá um dia que o joio será queimado e o trigo será separado nos celeiros dele. O terceiro critério que Deus usa para exercer juízo em determinado local ou cidade é a proteção dos justos. Veja, por exemplo, como ocorreu com Noé, que foi poupado ele e sua família, por serem justos, do dilúvio que sobreveio a todo o mundo. Israel no Egito, você pode ler em Êxodo, capítulos 7 a 11, enquanto ocorriam as pragas, o povo de Israel era guardado lá na terra de Gósen, justamente uma terra que estava dentro do Egito. As pragas atingiam todos os outros locais do Egito, menos a terra de Gósen. Outro exemplo, os selados no fim dos tempos, descritos em Apocalipse 7:3. Antes de enviar pragas e causar destruição, Deus sela o seu povo para que eles não sofram dano algum. E aí o quarto e último passo é a execução do juízo. Deus traz a destruição como uma punição a uma sociedade ímpia, depois de verificar se tem justos. Tendo justos, ele decide se ele vai segurar para que esse juízo seja executado lá na frente, conforme a parábola do trigo e do joio, ou se for algo mais urgente, ele dá um jeito de guardar o seu povo, os justos, para então executar o juízo. Nós temos exemplos extrabíblicos de destruição de cidades, e eu vou citar um, que é a cidade de Pompeia, que foi destruída pelo vulcão Vesúvio. Há especulações de que essa cidade tenha sido destruída por um juízo divino. Nós não temos como afirmar. Afinal de contas, nós não temos nenhum tipo de profecia a respeito disso. Mas é interessante notar, se fizermos uma breve pesquisa da história de Pompeia, é que era uma sociedade extremamente mergulhada em atos imorais. E era uma cidade, acredito eu, que dificilmente se encontraria alguém justo, no sentido bíblico da palavra. Mas aí vamos à nossa pergunta com a qual nós abrimos o vídeo. Por que Deus hoje em dia não faz isso? Bom, Deus é longânimo em misericórdia e amor. Como falamos aqui, Deus verifica se há justos no meio para daí então ele executar juízo. É certo que Deus tem muito a tratar com a nossa sociedade, porém, Deus tem os seus aqui. Antes que venha a grande destruição, há uma coisa que detém para que toda essa força maligna, toda essa tempestade por vir, não entre de vez. O Espírito Santo, agindo através dos seus, os justos, os servos de Deus, ele detém para que os juízos de Deus estão próximos, estão à porta, por um triz de acontecer, ainda não comecem. Deus tem os seus aqui. Vai chegar um momento que ele vai selar os seus, vai guardar os seus e ele vai executar os juízos. Mas ainda não chegou a hora. Certo é que Deus marcou um dia em que ele vai pedir contas a todas as nações, a todas as pessoas, a todos os governantes, que cada um a seu tempo agiram como queriam, achando que não prestariam contas a ninguém. Mas o Supremo Governador do Universo pedirá contas de todos. Se Deus hoje não destrói cidades como destruiu Sodoma e Gomorra, mesmo havendo cidades que hoje são piores do que ela, conforme Jesus exemplificou lá sobre Cafarnaum em Mateus 11, 23 e 24, isso não quer dizer que ele não está vendo o que está acontecendo, mas simplesmente que não chegou o momento ainda e que com certeza os justos têm sido uma ponte no sentido de fazer com que Deus ainda não dê fim a toda a maldade que existe no nosso mundo. Bom, se você gostou desse vídeo, novamente eu peço, deixa o like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e verifique o sino das notificações, é muito importante que você faça esses passos, tá bom? Também deixe um comentário, ajuda muito no engajamento do vídeo. Se esse vídeo e outros do canal Justificados têm lhe edificado, faça esses passos, ajude, não lhe custa nada e eu sei que você tem bons comentários aí para contribuir, tá bom? Então é isso, vamos ficando por aqui, eu espero você no nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser.